Olá, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Érica Fujita, sou engenheira agrônoma, trabalho com assistência técnica para pequenos e médios produtores no cultivos de fruta e hortaliças. Hoje, nesse vídeo, eu vou dar a continuidade do conteúdo que eu estava começando a falar sobre a goiaba, que é uma fruta, como eu já tinha comentado, nativa do nosso continente americano, por isso que ela é uma opção muito interessante para ser cultivada, porque ela é nativa do nosso país. Dessa forma, a gente não precisa ter muitas dúvidas de se pode ou não plantar. A única questão que você tem que levar em consideração é que em áreas de serra, ou seja, lugares onde a localização é muito alta, ela pode ter um atraso no desempenho produtivo e algumas vezes pode até diminuir a sua produtividade. Mas se o local não é tão elevado, se tem uma boa quantidade de calor e um frio que não seja ao ponto de ter uma frequência de geada muito grande, você pode estar cultivando aí. Então, gente, para quem ficar até o final desse vídeo, eu vou complementar as informações daquele outro para que você possa ter ideia de como você conduzir essa cultura plenamente e ter a sua produtividade de forma profissional e organizada, tá bom? Bom, naquele outro vídeo eu falei alguns pontos. Nesse aqui eu vou comentar um pouquinho sobre as variedades que tem disponível no mercado. A goiaba tem de duas cores, no caso a polpa. Tem a polpa branca e a polpa vermelha, certo? A polpa branca, infelizmente, acaba não tendo tanto consumo. Isso por causa de hábito do consumidor. Ele olha aquela goiaba branca, ele acha que ainda não tá boa, que não é doce, que não é agradável, que o cheiro não é interessante. Então, ele acaba sofrendo um pequeno preconceito entre os consumidores. Porém, tem sabor sim e uma doçura muito agradável. Só que ela não vai ter uma quantidade de licopeno. O licopeno ela está muito ligada à coloração vermelha das frutas. Claro que tem frutas que vai ter uma quantidade muito maior, como por exemplo a goiaba, que é bem maior a concentração que no caso do tomate. Então essa característica é bem interessante. O fruto de polpa branca tem um pequeno mercado, tem algumas pessoas que gostam do fruto dessa forma, porque eles se acostumaram. A vermelha é unânime em relação ao consumo. É unânime. 90% dos consumidores, eles vão sempre adquirir a goiaba vermelha. Um outro ponto que nós temos que verificar é qual que é a intenção de comércio que vocês têm aí na região. Eu geralmente gosto de sugerir variedades que possam ser utilizadas tanto para indústria quanto para consumo in natura, que a gente chama de fruto de mesa, tá bom? E esse fruto de mesa, vocês têm que ter um certo cuidado. Já para a variedade branca, a grande maioria é destinada para fruto de mesa. Dificilmente vocês vão ver para a indústria, porque é uma goiaba que não vai dar a coloração característica da goiabada. Tem algumas indústrias que até adquirem um pouco da goiaba branca caso haja falta no mercado. Mas como a goiaba vermelha é muito valorizada, eles acabam adquirindo a goiaba branca para fazer uma mistura ali equilibrada, mantendo a coloração vermelha e diminuem um pouquinho o custo na compra da matéria-prima da goiabada. Então eles compram uma porção branca, uma grande porção vermelha, que tem um valor característico, é um valor de matéria-prima um pouco maior que a branca e faz uma mistura. E como a vermelha, a cor vermelha vai se sobressair acima da cor branca, então não vai ter problema. E outra, vocês não vão deixar de estar comendo goiaba. A única coisa que tem uma porção branca e uma porção vermelha. Então isso é uma estratégia para tentar diminuir o preço do produto final,
porque a goiaba branca, como não tem muito mercado, então o preço é menorzinho. Já a goiaba vermelha, que tem bastante, pelo contrário, a sua grande maioria, o preço já é maior. Então, dessa forma, eles tentam equilibrar isso para tentar reduzir os custos e, consequentemente, podendo até fazer com que o preço, um aumento nos ingredientes que são utilizados na goiabada, não seja repassado para o consumidor. Então, isso existe, é uma estratégia. Vocês não estão sendo enganados porque vão estar comendo goiaba, sim, só que daí vai ter uma mistura somente para equilibrar. Tá bom? Então, nesse momento ainda mais de crise, tá tudo muito difícil, para que ele não precise repassar o valor do produto final com um custo maior, porque só tá adquirindo goiaba vermelha, por exemplo, e a gente sabe que no campo as coisas tá bem difícil, os insumos tá caro, então muitas vezes existe essa necessidade de ter esse balanço na indústria, para a gente não ter e receber esse valor lá no consumidor final, certo? Então, as goiaba branca são destinadas especificamente para consumo in natura, que é o consumo de mesa, né? A fruta de mesa. Já a vermelha, a gente pode ter, a gente tem disponível vários tipos de variedades. A variedade Paluma e Pedro Sato são as mais cultivadas no Brasil. E o mais interessante, elas têm dupla aptidão. O que é isso? Serve tanto para mesa, consumo in natura, quanto para a indústria. Então, para vocês que têm aí o interesse de ter uma cultura de goiaba, então vocês podem estar utilizando essas para ser uma opção. A diferença é que a Paluma, ela tem a casca mais lisinha da fruta. E a Pedro Sato, ela é um pouquinho mais enrugadinho a casca. Mas consegue se adaptar muito bem nos ambientes na qual não tenha uma ocorrência de grande frequência de geada. Então essa frequência tem que ser um pouquinho menos. Em altitudes não elevadas, mas um pouquinho baixo, para que vocês possam ter o ótimo da sua produção. Por que eu que tenho que pensar nesses pontos? Porque vocês não estão querendo implantar um pomar que vai levar de 2 a 3 anos para começar a produzir em quantidade razoável para poder ter um lucro, ao ponto de você estar com uma cultura no local que ela não vai responder. Isso é um problema muito grande, porque daí o que acontece? Ao invés de ela realmente ter uma produtividade legal, aí você já não consegue isso. E esse ponto não é interessante. Então nós temos que ter consciência que o local tem que ser propício. O agrônomo ou técnico que estão junto com vocês no campo tem que ter essa noção e verificar essa característica. Não é só porque o lugar faz calor escaldante que muitas vezes realmente lá é um ponto interessante para implantar um pomar. Então tem que ser tudo muito bem planejado. E nisso a gente sabe muito bem. E sem dizer, vamos recapitular um pouquinho, que é uma cultura que vai levar de 2, 3 anos para começar a dar o retorno financeiro que vocês investiram. Então, nesses 2, 3 anos, vocês não podem parar de cuidar do pomar. Tem que continuar a adubar, tem que continuar a podar, tem que continuar a irrigar, tem que continuar a fazer os raleios e assim por diante. Controlar o mato e aí vai. Claro que no meio da rua de plantio, vocês podem estar cultivando outras culturas mais rápidas para ter uma entrada econômica de dinheiro, porque nesse meio tempo a goiabeira não tem produção. Então tem gente que eu conheço que já sugeriu o plantio de mandioca, feijão, hortaliças. Então, dessa forma, tem como dar um jeitinho até começar a produzir, certo? Só que são culturas que têm o ciclo curto, que dentro no máximo 12 meses você já retirou essa cultura ali da área, tá bom?
Depois que a gente falou um pouquinho de variedade, adaptação e etc., quais são as formas de propagação? Como que eu posso ter e obter mudas? Não sei se eu já falei para vocês, mas no Brasil o ideal é conseguir adquirir mudas de viveiros certificados. Ele é um custo um pouco mais caro, sim, só que em compensação vocês têm a segurança de adquirir uma muda sadia, ou seja, sem doença, sem a possibilidade de no torrão da muda vir com nematóide, nenhuma doença transmissível que possa acabar com o pomar. Então, esse tipo de segurança tem que ser feito sim. Por quê? Qual que é o diferencial desses lugares? Esses lugares certificados, que geralmente se encontram em maior quantidade em locais onde existe a cultura e a tradição do cultivo da goiabeira. Nesses locais, como a demanda de muda é muito grande, então existem alguns viveiros certificados que vai te dar a garantia de que a planta não vai morrer logo nos primeiros meses que você colocou no campo, porque ela tem vigor, ela não está livre de qualquer tipo de doença e praga, e também um ponto muito importante que eu falei, sem o nematóide, que é extremamente complicado, principalmente se você pensar numa muda que vai começar a se desenvolver, certo? Então, não é que o nematóide acaba matando uma planta, é que o nematóide ele vai atrasar o desenvolvimento. E esse atraso de desenvolvimento não é interessante para o produtor, porque ele tem que começar a colher entre 2 e 3 anos desses frutos e começar a comercializar em volume para poder já estar pagando o custo que ele já aplicou ao longo desse tempo. Então a gente não pode retardar isso, pelo contrário, quanto mais acelerado for, melhor para o retorno financeiro, porque a gente não está plantando pomar de goiaba por esporte, e sim para ter lucro. Esse é o ponto, lucro. Tira todos os custos e gastos que vocês tiveram e vê o que sobrou. Isso que temos que ter em mente, tá? Por isso que eu sempre estou batendo na tecla. Anotem tudo que vocês compram, anota quais são os gastos que vocês têm, além de adubo e defensivo, e assim por diante, para que vocês possam perceber que ao longo do tempo, essa cultura, esse pomar, vai estar devolvendo tudo que você investiu, tá bom? E esses viveiros certificados, eles têm alguns diferenciais. Você não vai produzir a muda colocando os saquinhos direto no chão. Eles geralmente têm o solo coberto por brita, alguns são concretados. Essas mudas não ficam diretamente no chão, muitas vezes, e se ficar no chão, ele vai ter um tablado, um solo ali embaixo, que impede o contato direto com o chão. Por que isso, Érica? Porque às vezes no chão, mesmo ele sendo concretado, ele pode ter algum tipo de água que escorre ali, na hora de lavar, alguma coisa, e levar qualquer tipo de doença para essa muda. Lembre-se que a muda é uma criança, é um bebezinho em desenvolvimento, é uma criança em desenvolvimento. Qualquer coisinha que entrar ali até ele se estruturar, ter um equilíbrio no seu sistema imunológico, pode levar à morte. E vocês perdem. Tanto o viveiro quanto o produtor perde. E também eles colocam em bancada para que também o trabalho seja feito com maior conforto. Então os funcionários têm uma bancada ali mais ou menos na sua altura, na qual consegue fazer a enxertia. Um enxerto é muito interessante, porque você reduz o período do início da colheita. Então você consegue fazer com que essa produção seja a mais precoce possível e dessa forma vocês conseguirem ter resultado. Geralmente o porta-enxerto, que é o que recebe o enxerto em cima,
ele é obtido por semente, porque muitas vezes é uma variedade nativa, mais rústica, só que não tem interesse econômico porque o fruto não é grande, não tem sabor, não tem quantidade. Só que é um porta-enxerto que o sistema radicular é rústico, vigoroso, ele cresce, ele aguenta mais tempo. E o porta-enxerto, que é o que vem em cima, é o que realmente vocês precisam, que é uma variedade que você a parte de cima do porta-enxerto, você acaba fazendo com que ele seja precoce, porque ele já passou pelo período juvenil, que é como se fosse adolescência. Então, de criança, ele já pula diretamente no período jovem, que é o ponto produtivo. Então, ele vai só crescer, porque ele já é de uma planta adulta. Então, se o enxerto é de uma planta adulta, ele vai ser mais rápido para produzir. Por isso que é interessante vocês conseguirem adquirir mudas de goiabeiras aí na região enxertadas. Se conseguir com certificado, em viveiros certificados é melhor ainda, porque daí você tem garantia de que não tem praga e doença na muda. Então você está levando ao campo plantas saudáveis, e quanto mais saudável, mais rápido também é o seu retorno financeiro, tá bom? Então isso é um ponto muito importante que vocês têm que ter em mente. Para quê? Para vocês continuarem a sua produção, o seu desempenho do pomar, de forma que vocês sabem exatamente o que o seu pomar pode te oferecer. As variedades que existem eu acho bem interessante sempre usar de duas aptidões. Vai para a indústria e vai para a mesa. Então, essas são umas características que tem que ser levado em consideração quando vocês estão fazendo o planejamento. E esse planejamento tem que ser muito bem estudado, tem que ser muito bem avaliado. E outra, não se esqueçam, precisa saber para onde vocês vão vender, tá bom? Então, na parte de muda, eu falei que é por enxertia, é o mais comum, porque são clones. O viveiro ele vai ter lá plantas de goiaba que já tem uma alta produtividade, porque ela já está adulta, então o viveirista já conhece, ele tem frutos saborosos, são da variedade que vocês desejam, porque a matriz, que é a planta mãe, está ali. O que vai acontecer? Ele vai ir lá na planta, retirar a estaca para poder fazer a enxertia. E assim vocês conseguirem ter a sua produção. Na goiaba também tem a produção de clones, que são pedaços da planta mãe, que você coloca para desenvolver, para formar uma muda, por estaquia. É um processo mais delicado, tem que ter um cuidado muito grande para não ter contaminação de doenças, porque senão, quando você coloca no substrato, se tiver alguma contaminação de doença, essa estaquia que você cortou para colocar nele e possibilitar a formação de raízes, qualquer tipo de contaminação ele apodrece e você perde a estaca. Então isso já não é interessante, não é verdade? Então dessa forma a gente tem que tomar esse cuidado. Nada impede do produtor fazer todo esse processo de formar muda no seu sítio. Se você conhece então a planta matriz, que você vai pegar ali a estaca, que vai pegar o ramo para você fazer o enxerto, tá? Vocês podem pegar o ramo para fazer estaquia, induzir a formação de raiz, certo? Nada impede disso, mas tem que ser feito em local isolado, para que não tenha a possibilidade de entrar nenhum tipo de praga e doença para o seu viveiro. Evitar deixar em contato com o chão, faz um elevado, uma bancada, para que as mudas não entrem em contato com água de enxurrada e a terra, tá? A água de enxurrada pode carregar tudo e mais um pouco. Até o nematóide, ele é transmitido pela água da enxurrada. Por esse motivo que tem que tomar mais cuidado.
Lembrando que as mudas, mesmo sendo de pedaços da planta adulta, ela, quando colocado no saquinho, ela vai ter que se desenvolver. Então, ela também vai ter o seu período de fragilidade. Aí, agora, vamos falar um pouquinho na configuração, no planejamento de como pode ser o seu pomar. Lembra que eu falei para vocês que existe 2 tipos de mercado para goiaba, de indústria e de mesa. A goiaba para mesa, então se vocês têm aí na região uma agroindústria forte que consome bastante goiaba, tanto para polpa, suco, goiabada e etc., vocês podem adensar, ou seja, diminuir o espaçamento de 5 entre linha e 4 metros entre planta para goiaba destinado à indústria. Então vai ser 5 entre linha e 4 metros entre planta na linha de plantio. Para a mesa, esse espaçamento acaba sendo um pouco maior. Por quê? Porque, quer queira ou não, eu tenho que ter um arranjo por podas diferenciado. A goiaba para a indústria, a sua arquitetura de poda é só exclusivamente para permitir a entrada de luz. E assim eu consegui fazer com que exista a formação de flores e depois frutos. Então, somente quando o ramo recebe a luz do sol, ele vai diferenciar os brotos, que é a folha, para produzir botão. E esses botões florais é o que vai virar o fruto no futuro. E a goiaba de indústria, você não diminui no ramo o número de frutos. Se lá tiver surgindo 4, 5 frutos, pode deixar. Porque vocês ganham ali por quantidade, por peso, e não por beleza, por um fruto bonito, que o consumidor lá bate o olho, agrada os olhos do consumidor, fica até brilhando, fala, é essa goiaba que eu vou levar. Então, o de indústria, você pode até pegar, vamos supor, uma parte da produção, se for aquela variedade que é, como que eu falo, de dupla aptidão, que pode ir para os 2, indústria e mercado. Então, se vocês têm isso, você deixa o de primeira para mercado e aquele lá que não tem venda para o mercado, vocês destinam para a indústria. É uma quantidade razoável, não muita, mas é melhor do que perder. Então, isso é uma opção, só que tem que verificar se na região onde vocês estão tem essa indústria perto, porque também hoje em dia com o preço do combustível e nessa logística, tem indústria que não vai retirar o produto porque é longe demais, não compensa, entendeu? Então tem que pensar em todo esse aspecto, certo? E aí, por exemplo, os talhões que é formado para fruta de mesa é menorzinho. Por que é menor, Érica? Porque eu tenho que ter mais cuidado. Se um ramo aparecer 3, 4 frutas, eu tenho que diminuir o número desses frutos para 2. Então eu corto. Então imagina a mão de obra. Então os talhões têm que ter um tamanho menor para que eu possibilite que cada semana eu esteja em cada talhão passando em plantinha por planta, fazendo poda de produção ou de formação, que nós vamos falar posteriormente. Então isso tem que ser bem planejado. Já talhões destinados só para a indústria pode ser bem maior. Porque, por exemplo, vamos supor que eu só planto goiaba para a indústria. Eles pegam e não tem nem embalagem, cata e joga granel. E o ponto de colheita é diferente. Ele começa a amarelar, mais firme ainda, mas começa a amarelar. Tem algumas indústrias que pedem um pouquinho mais. Então, passa ali naquele talhão, colhe tudo que tiver na coloração que a indústria pediu. Só que para dar volume e o produtor ganhar, o talhão tem que ser grande para poder ter bastante plantas. Então é talhão grande com espaçamento reduzido para adensar mais. Claro que vocês vão fazer a poda sim,
para a entrada de luz que a goiaba precisa e formar flor e fruto. Então, esse ponto tem que ser muito bem planejado. Eu já vi pessoas fazendo talhões como se fosse para mesa, pequenos, e muitas vezes eles têm os plantios reduzido e com espaçamento grande. Então, o rendimento em peso cai, porque você vai ganhar dinheiro para a goiaba destinado à indústria com peso, não por fruto, certo? E realmente, quando você vai destinar fruto, eles passam limpando tudo. Se mais ou menos o ponto de maturação dos frutos estiverem muito próximo, você pode estar limpando ali. Então, facilita. Pode até com bicho, sem bicho vai, né? Então, se tiver mosca da fruta, claro que não aquele podre, mas com bicho, com as cascas danificadas por inseto, entendeu? Fruto pequeno, fruto grande, também vai tudo. Um pouco passadinho, tá? Passado, mas assim, não estragado, mas passado que começou a ficar macio, vai também. Então, assim, vai que vai. Vai, lavam, eles vão triturar aquilo tudo, vai pôr para cozinhar. Existe uma pré-seleção para tirar aqueles frutos muito feios e manda bala. Tá bom? Então, isso é uma característica. E como eles trituram, eles passam por uma despolpadeira, ou seja, tira todos os carocinhos, todas as sementinhas da goiaba. Porque ninguém comeu uma goiabada e fez croque na semente. Então isso é separado. Aliás, tem que separar, né? Porque senão fica horrível para quem consome. Então, mediante a esses pontos, vocês têm que ter um planejamento. É importante isso porque, lembra que eu falei que eu tenho que saber para quem eu vendo? Por causa disso, a formação do seu talhão vai depender diretamente desse ponto. Porque a goiaba para a indústria é mais adensado, mais próxima uma da outra. Para a mesa é um pouco mais distante, porque eu tenho que ter espaço, tenho que ter crescimento, tenho que entrar lá em talhões pequenos para poder fazer podas periódicas, ensacar o fruto para não ter problema com mosca da fruta. Isso é um ponto interessantíssimo. Acaba sendo caro devido à matéria-prima do saquinho, que é o papel manteiga. Porque o papel manteiga, se chove, ele não derrete. Eu já vi pessoas utilizarem o pacotinho de pipoca, aquele branco, ou de cachorro-quente, depende aí do nome da sua região. Então vai lá e saca com esses papéis brancos. Se a sua região não tem uma frequência de chover muito, ótimo. Agora, se chover, ela molha uma vez, pode não derreter, mas chuva constante, puff, cai. Aí já derrete, aí vocês têm que voltar lá e ensacar de novo. Outro ponto também é a mão de obra. Então, você tem que ter uma mão de obra para ensacar fruto por fruto. Claro que são cuidados que a cultura dá, certo? Porque existe a necessidade de ter um fruto bonito, com tamanho e sabor, para que vocês possam fazer essa classificação. Então, pense muito bem nisso. Fruto de mesa, talhões menores, espaço maior. Então, você vai ter menos plantas por hectare. Frutos de indústria, talhões grandes, espaçamento menor. Vocês vão ter muito mais plantas por hectare. Então, isso são pontos que vocês têm que ter. E é importante ser por talhões para vocês terem carreadores, que é onde vocês vão transitar para transportar frutos na colheita, para transportar produtos que estão fazendo insumo, para vocês transitarem para fazer monitoramento, entendeu? E assim por diante. Então, isso tudo tem que estar envolvido num planejamento. Não é simplesmente pá, puf, vou lá e planto. Não.
Isso é para qualquer pomar. Ah, Érica, mas eu não vou fazer um pomar muito grande. Ótimo, não é muito grande, não tem problema. Mas a gente tem que verificar o relevo. Se ele é muito plano, se ele é muito inclinado, o que eu tenho que fazer? Em terrenos mais planos, facilita de você trafegar, né? Passar de um lado para o outro dentro do pomar. Num carro, numa carretinha, numa moto, enfim, o que for. Em lugares mais inclinados, já dificulta um pouco mais. Só que daí vocês têm que tomar cuidado com erosão. Muito cuidado com erosão. Então vocês têm que ter curva em nível, trabalhar com cobertura verde ali, só roçando para segurar o solo ali e quando chover não ser lavado. E tudo que você lava, você acaba lavando o dinheiro que você utilizou para nutrir essas plantas. Então, tudo que você jogou no pomar acaba sendo lavado na chuva. Por isso que é interessante manter a cobertura. Aproveita o mato que nasce sem a gente querer, né? Você só roça para manter aquela cobertura enraizada, que se vier uma enxurrada ela não consegue levar morro abaixo. Claro que não vai ser uma inclinação grande assim, né? Uma leve inclinação, mas tem que ter curva em nível, tá bom?